tá? Quando eu falar em limite, tá? A gente vai chegar em limite, claro. Eu vou falar de vizinhança de um número real, tá? Tá? Definição. Seja P um número real. Uma vizinhança de P é qualquer intervalo V de extremos A e B reais com A menor do que B, tal que P pertence a V. Ou seja, o que é uma vizinhança de um número real? É qualquer intervalo que o contém. Qualquer intervalo de comprimento positivo. Porque veja bem, ó, esse intervalo aqui, ó, intervalo PP, só tem um número nele, né? Se eu pegar esse intervalo aqui, ele é o quê? Vazio. É um conjunto vazio. Quem são os números que são maiores que ou iguais a P e menores do que P? Não tem. Tá? Porque se é maior que ou igual, não pode ser menor. Ok? Entendido? Então, o que é uma vizinhança de um intervalo? O que é uma vizinhança de P? É qualquer intervalo V de extremos A e B, com A menor do que B, tal que P pertence a V. Tá? E uma vizinhança aberta, vou colocar aqui a definição, uma vizinhança aberta de P é o quê? É qualquer vizinhança, V de P, onde V qualquer vizinhança é um intervalo, certo? Tá certo? Então o que é uma vizinhança aberta? É qualquer vizinhança V, de P, onde V é um intervalo aberto. Tá bom? Então, o que é uma vizinhança aberta? Uma vizinhança aberta, você tem um ponto P aqui. Qualquer intervalo aberto contendo P, isso é o que? Uma vizinhança de P. Uma vizinhança aberta de P. Tá? E dentre as vizinhanças de P, tem umas vizinhanças especiais, tá? Que é o seguinte, você entender. Ó. Dados P real e R positivo, tá? Tem-se os chamados intervalos de centro P
de centro P e raio R, dados por, tá? Dados por, são esses intervalos aqui, ó. O intervalo de centro P e raio R é o intervalo P menos R, P mais R. Tem os intervalos de centro P e raio R. 2 pontos que são esses. O intervalo P menos R, P mais R. O intervalo P menos R, P mais R. O intervalo P menos R, P mais R. E o intervalo aberto, P menos R, P mais R. E vocês entendem com a figurinha por que essa nomenclatura, por que essa terminologia, centro e raio, tá? Pelo seguinte, ó. Pega a reta numérica, pega o ponto P. Onde é que está o ponto P mais R? Está à direita do P. E onde é que está o ponto P menos R? R positivo. Está à esquerda do P. E quanto é essa distância daqui para cá? Quanto é? Hã? R. E é um intervalo, por exemplo, vamos pegar um intervalo aberto, né? Pegar um intervalo aberto. Isso é o intervalo aberto de centro P e raio R. Centro P, por quê? Porque o P está no centro do intervalo. E raio R, por quê? Porque, ó, para cá e para cá. De fato, esse conjunto aqui, ó, quem é esse conjunto? Quem é esse conjunto? Quem é? Esse conjunto é formado por cada x real, tal que o módulo de x menos p, porque o módulo de x menos p é a distância de x a p, tal que esse módulo é menor que ou igual a r. E quem é esse aqui? Quem é? É o conjunto formado por cada x real, tal que o módulo de x menos p é menor do que r, já que o módulo é a distância. Entendido? Entendido? Então, e é claro que cada intervalo de centro P e raio R é uma vizinhança de P. E esse aqui é a vizinhança aberta. É uma vizinhança aberta. Tá? Então, aí isso dá uma outra definição. Isso é para quando eu falar de vizinhança, e eu preciso falar também de vizinhança estrita. Tá? Tá? Definição. Tá? Definição. Seja P real. Seja P o número real. Uma vizinhança estrita de P, uma vizinhança estrita de P é qualquer conjunto V menos P, isso aqui é a diferença de dois conjuntos. É o conjunto dos elementos de V que são o quê? Diferentes de P. Então a vizinhança estrita de P é qualquer conjunto V menos P, onde V é o quê? Uma vizinhança de P. E eu estou interessado nas vizinhanças aberta estrita. Então, o que é uma vizinhança? Me permita fazer isso. O que é uma vizinhança aberta estrita? É qualquer conjunto dessa forma, onde V é uma vizinhança o quê? Aberta. Então, desenhozinho. Desenho. Tá? Tá aqui o P. Você considera o P aqui.
Aí pega aqui, um ponto aqui, pega um ponto aqui. Os pontos em vermelho, os pontos que estão no vermelho, fazem parte da vizinhança aberta estrita. Tá certo? Porque não esqueçam, né? Quem é V menos P? Quem é V menos P? É o conjunto formado por cada X pertencente a V, tal que X é o quê? Diferente de P. Tá bom? Então a vizinhança aberta estrita é isso aqui. É pegar uma vizinhança aberta e tirar o P dela. Ok? Tá certo? Então vocês entenderam aí? Então quando eu falar vizinhança aberta, todos devem ter um entendimento correto do que se trata. Vizinhança aberta estrita de um ponto. De um ponto. Olha, de um ponto. Número real para mim é ponto. Por quê? Por causa da correspondência bionívoca entre o conjunto dos números reais e os pontos da reta numérica. Né? Você pega uma reta, associa o 0 a um ponto, associa o 1 a um outro ponto. Com isso você consegue uma correspondência que associa a cada número real um único ponto da reta e, reciprocamente, a cada ponto da reta um único número real. Aí eu somo os números de quê? Pontos. Porque os números são pontos na reta numérica. Só isso, tá? Então, o que é uma vizinhança de um número ou uma vizinhança de um ponto? Todos têm que entender. O que é uma vizinhança aberta de um ponto? Todos entendem com essa definição. E o que é a vizinhança estrita? O que é a vizinhança aberta estrita? Espero que todos entendam, que eu vou me referir a isso em aulas futuras, tá? Só quando eu chegar no limite. Agora, vamos ao conceito, tá? Ao conceito da matéria-prima do cálculo, que é função. Para isso, vamos começar aqui. Aqui eu vou pegar. Definição. Ó, sejam A e B conjuntos. Sejam A e B. Uma definição, viu? Definição é definição, não se prova. Sejam A e B conjuntos. Conjuntos não vazios, tá? Quando eu boto aqui, conjuntos não vazios. Uma relação R, uma relação, eu dou o nome, uma relação R de A em B, é uma lei, tá certo? É uma lei que associa elementos de A a elementos de B. Em essência, se uma lei associa elementos de A a elementos de B, o que ela faz se não formar pares ordenados no produto cartesiano AB? Tá certo? Então, uma relação de A em B é uma lei de formação, porque se eu botar lei de formação que forma, vai ficar meio feio, né? É uma lei que forma, tá certo, pares ordenados em A cartesiano B. Por exemplo, aqui, ó, tá? Você pega aqui, digamos, o conjunto A, formado pelos números 1, 2, 3, 4. E pega aqui o conjunto B, formado pelo colchete, pela chave
pelo asterisco, pela barra. Tá? B. E eu chego aqui, simplesmente faço isso. Aqui. Eu tenho uma relação de A em B. Por quê? Porque eu estou formando pares no produto cartesiano AB. Eu posso chegar e dizer que a relação é o conjunto formado por esses pares. Ou seja, nós temos, nesse caso aqui, nós temos quem é a relação? Tá? Tens. Quem é a relação nesse caso? Quem é? Quais são os pares? Quais são? 2. Colchete. 2. Chave. 3. Asterisco. 4. Asterisco. Tem. Entendido? Então, uma relação, o que é uma relação de A em B, em essência? É um subconjunto do produto cartesiano de A por B. Todos concordam? Porque se eu digo que a relação forma pares, então ela associa elementos de A a elementos de B. Ou seja, é um subconjunto de pares ordenados. É só isso, uma relação. Tá? Ok? Ó, sejam A e B conjuntos e R uma relação de A em B. Relação a R. Dados X em A e Y em B, dizemos que X está associado a Y por R pela relação quando o par ordenado XY pertence a quem? Pertence a R. A relação, ela forma pares ordenados. Então, você diz que X de A está associado a Y em B quando o par ordenado XY pertence à relação. Correto? Só uma maneira de dizer. Entendido? Se o par não está, por exemplo, aqui, o 1 está associado a alguém? Não. O 1 não está associado a nenhum elemento de B. Tá certo? E não tem ninguém de A associado a quem? A barra. Tá certo? Porque o par ordenado. Ah, outra coisa.